A gente vive cercado por escrita, né? Tá em todo lugar, nos e-mails, nos livros, até aqui nessa tela. É algo tão fundamental que a gente nem para pensar como é que tudo isso começou. De onde veio essa invenção que literalmente define quem a gente é? Bom, hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, uns 5.000 anos para trás, para descobrir exatamente isso. Pensa só. Tenta imaginar e gerenciar uma cidade inteira, mas só de cabeça, sem agenda, sem planilha, sem nada. Você tem que lembrar quanto grão foi colhido, quem já pagou imposto, o que foi negociado lá no porto, tudo na memória. Parece loucura, né? Pois é, esse era o problemão que as primeiras grandes civilizações tinham que resolver. Durante milênios, o conhecimento era oral, sabe? Passado de pai para filho, de geração em geração, histórias, leis, tudo. Mas a nossa memória, convenhamos, tem um limite. Ela falha. Detalhes se perdem no caminho, as histórias mudam um pouquinho a cada vez que são contadas, e com as cidades ficando cada vez maiores, essa dependência da memória estava chegando no limite, estava prestes a dar tudo errado. Era a hora de uma revolução. E essa revolução, olha só, ela veio de onde menos se esperava. Lá na antiga Mesopotâmia, um povo chamado Sumério teve a grande sacada. E o mais incrível de tudo, a escrita não nasceu para registrar poesias ou grandes épicos, não. Ela nasceu por uma coisa bem, digamos, burocrática: controle de estoque. Basicamente, as primeiras planilhas da história. Olha bem para isso aqui. Parece só uma tabuleta de argila, né? Mas, na verdade, o que a gente está vendo é uma planilha de mais de 5.000 anos. Cada marquinha dessas aí significava alguma coisa. Sacas de grãos, cabeças de gado, impostos a pagar. A necessidade de organizar a economia era tanta, mas tanta, que ela praticamente forçou a invenção da escrita. Foi um problema prático que gerou uma solução genial. Tá, mas como é que funcionava? Esse sistema ficou conhecido como escrita cuneiforme, por causa do formato de cunha que as marcas tinham. E a grande sacada foi a evolução desses símbolos. Eles passaram a representar não apenas objetos, mas também sons. E aí, o jogo mudou. Com os sons, dava para escrever praticamente qualquer coisa que se pudesse falar. E o processo era de uma simplicidade genial. Você pegava um pouco de argila úmida e moldava uma plaquinha. Depois, com um pedaço de junco servindo de caneta, era só pressionar e fazer as marcas. No fim, deixava secar no sol ou assava no fogo. E pronto, você tinha um registro super durável, um documento que podia durar milênios, e muitos, de fato, duraram até hoje. O processo era simples, mas o sistema? O sistema era outra história. Era super complexo. Imagina ter que decorar uns 2.000 símbolos diferentes. É muita coisa. Por isso, os escribas não eram pessoas comuns. Eles eram uma elite, super respeitados e poderosos. Afinal, eram eles que guardavam toda a informação do reino. Ok, agora vamos sair da Mesopotâmia e dar um pulo no Egito Antigo. Lá, a ideia da escrita tomou um rumo completamente diferente. Enquanto os sumérios estavam preocupados com a administração do dia a dia, os egípcios criaram uma escrita para falar com a eternidade. Eles criaram os famosos hieroglifos. E olha só que diferença gritante. Os hieróglifos não serviam para fazer lista de imposto, não. Eles eram uma forma de arte sagrada. Você encontrava eles nas paredes das tumbas, nos templos, contando as histórias dos faraós, falando com os deuses, tudo para garantir a imortalidade. O objetivo não era organizar a vida na Terra, mas sim garantir a vida após a morte. Agora, um desafio rápido aqui. Olhando para esses símbolos, para que lado se lê? Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Parece um enigma, né? Mas tem um truque, uma lógica muito inteligente por trás disso. A resposta é: depende para onde as figuras estão olhando. É isso mesmo. Os desenhos de animais e pessoas sempre olham na direção do início da frase. Então, se os bichos estão olhando para a esquerda, a gente começa a ler da esquerda. Se olham para a direita, começa da direita. Simples e fala sério, genial. Então, para resumir, a gente tem aqui duas soluções geniais para problemas diferentes. De um lado, os sumérios super práticos, com suas marcas abstratas na argila para organizar o império. Do outro, os egípcios, mais espirituais, com seus desenhos lindos na pedra para se conectar com o sagrado. Duas culturas, duas necessidades e duas invenções que mudaram o mundo. Mas é claro que a história não para por aí. A invenção da escrita foi muito, mas muito além de controlar impostos ou decorar tumbas. O impacto disso, transformou a sociedade humana de uma forma que é até difícil de medir. E esse é o ponto central de tudo. A escrita não foi só mais uma ferramenta, como inventar uma roda melhor. Foi como se alguém tivesse ligado o motor da civilização na velocidade máxima. A partir daí, o conhecimento podia ser acumulado, passado para frente e o progresso humano simplesmente explodiu. Pensa só no que a escrita possibilitou. De repente, era possível ter leis escritas, como o famoso Código de Hammurabi, que organizava reinos inteiros.
A história deixou de ser boato e virou registro oficial. A ciência pode avançar porque um cientista podia ler o trabalho de outro que viveu 100 anos antes. E claro, a literatura. Nasceram épicos como a epopeia de Gilgamesh. Toda a nossa civilização está construída em cima dessa invenção. Só que aí, claro, apareceu um novo problema. Ok, agora a gente escreve tudo, mas e para guardar toda essa informação? Foi assim que nasceram as primeiras bibliotecas e os primeiros arquivos da história. Dá para imaginar a biblioteca de Nínive. Eram mais de 22.000 tábuas de argila, todas organizadinhas. Era basicamente a internet daquela época. Um lugar que concentrava todo o conhecimento disponível, de leis e contratos até poemas e mitos. Essa ideia que a gente tem hoje de que o conhecimento humano pode ser guardado e acessado num só lugar, nasceu ali, naquelas salas cheias de argila. E claro, os materiais foram evoluindo também. As tábuas de argila eram ótimas, mas pesadas, né? Então passamos para o papiro no Egito, que era leve e portátil. Depois veio o pergaminho, feito de pele de animal, que era ainda mais resistente. Cada nova tecnologia deixava a informação mais acessível, até que, bum, veio a imprensa de Gutenberg. E aí, aí o mundo mudou de vez. E essa jornada toda das tábuas de argila nos traz direto para os nossos tablets de hoje. O material mudou, saiu do barro e foi para o silício. Mas a necessidade por trás de tudo isso continua exatamente a mesma. A nossa vontade de registrar, de compartilhar e de preservar conhecimento. O que nos leva a pensar, né? Depois da argila, do papiro, do papel e da tela digital, qual será o próximo capítulo dessa história extraordinária?